Larga isso, meu filho. Bora, coragem. Nossa Senhora. Primeira, acelera. Acelera muito. Não pode acelerar muito. Acelera muito, devagar. Acelera. Não pode entrar água ali. Acelera bem, acelera. Acelera, Jesus, acelera. Eu tô acelerando. Acelera, Nossa Senhora, acelera. Nossa Senhora Aparecida, vai. Acelera, Nossa Senhora Aparecida. Jesus Nazaré. Jesus, Ave Maria, cheia de graça. Nossa Senhora. Ai, Jesus, vai. Passamos, caralho. Passamos, Senhor. É, porra, caralho. Buceta. Bora. Puta que... Agora vai. Deixa primeiro. Puta que pariu, passei. Porra, deixa pra... Vai andando. Vai embora, menina. Acelera o carro pra matar aí. Caralho, passamos. Puta que pariu, caralho. Você tá... Fala, jovens, sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou vendedor de criptomoedas há pelo menos 200 mil fucking anos. E hoje nós vamos fazer análise técnica de Bitcoin e também falar de uma notícia dos bancos que estão com o tobinha na mão, piscante, preocupados com a Libra Coin. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo até o final desse vídeo. Compartilhe, curta, por favor, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil e tamo junto. O nosso bichão do Bitcoin, por que ele não corrige finalmente para os 8.500? Será que ele vai subir em direção à lua sem parar? O bicho tá descontrolado, tá sem freio? Olha isso. Ai. Pessoal, vamos fazer então uma análise técnica de Bitcoin rapidinho aqui e mostrar em uma visão macro para quem está me conhecendo agora neste vídeo ou para quem me conheceu no Empreende Brasil e conhece pouco do meu canal. Eu vou passar para vocês uma orientação rápida de que no longo prazo, ou seja, numa visão de longo prazo, o Bitcoin ele tem a sua oscilação de preço constantemente subindo, apesar das bolhas que ele tem em determinados períodos, tá? Que geralmente leva um ano, tá? Então, o Bitcoin sim, ele tem bolhas que estouram de vez em quando, porém ele sempre, quando ele retoma com muito mais força, com muito mais potência, e as altas geralmente elas ultrapassam e rompem recorde após recorde das suas altas históricas anteriores. Então a tendência até o final deste ano, na minha opinião, eu acredito que a gente vai passar sim os 20 mil dólares por unidade, talvez antes do final do ano ou um pouco depois do final do ano, tá? Por causa do halving. Então vai acontecer a partir de 25 de maio do ano que vem o halving. O que quer dizer o halving? O halving é a queda de recompensa de mineração que faz com que o ativo se torne mais escasso ao longo do tempo, fazendo com que ele tenha a tendência de ser valorizado a cada 4 anos, tá? Pessoal, então nós vamos fazer, para quem não entende muito de gráfico, eu estou aqui abrindo um gráfico, tá? Que cada candle, cada vela que você enxerga aqui, ele representa um dia. Então os candles verdes são os dias positivos, o dia que o ativo subiu em relação ao dia anterior, e os dias vermelhos, os dias negativos, são os dias que o preço do ativo caiu. E a grande dificuldade de entender e de tentar fazer análise técnica com o Bitcoin é que ele é um ativo muito volátil, muito porque tem muita gente entrando nesse mercado neste momento e são emitidos 12,5 Bitcoins a cada 10 minutos. Então essa diferença desproporcional entre entrada e saída de pessoas modifica o volume e o valor do mercado, tá? Então, pessoal, vou fazer então a nossa análise técnica de hoje. Vamos determinar aqui quais são os pontos principais em caso de correção e em caso de continuação de alta, tá? Então, basicamente, nós estamos num momento que, e acredito que às 9 horas da noite agora de domingo, pode acontecer isso, tá? O rompimento dessa resistência. Neste momento, o Bitcoin está sendo testado numa das principais resistências anteriores deste mercado, tá? A última vez que ele tentou passar essa resistência, ele teve queda, tá? Foi aquela queda do ano passado, que aí foi uma amargada de 80% de queda, tá? Então, da última vez que aconteceu a tentativa do rompimento dessa resistência, o preço ele por vezes tentou romper resistências anteriores, tá? E não conseguiu, falhou miseravelmente e caiu.
Então, neste momento, qual é a situação que nós temos, tá? Nós temos a seguinte situação. Nós temos a alta histórica do ano e nós temos uma pequena resistência que foi testada apenas uma vez, tá? Que foi a de 16 mil dólares. Então, nós temos essas resistências para a continuação do movimento de alta, sendo que se o Bitcoin romper essas resistências uma após a outra, ele tem a tendência natural de bater os 20 mil dólares novamente e possivelmente romper e criar padrões novos para o mercado, tá? Só que nós também temos o seguinte detalhe, desde que o Bitcoin começou a subir de preço e ele passou aquela que eu acredito que era a linha de tendência de urso, de queda do ano passado, que foi em 1º de abril. Então, se a gente traçar aqui uma linha de médio prazo, de curto prazo, de baixa de curto prazo, tá? A gente viu que ele rompeu essa linha a partir do dia 1º de abril deste ano. E desde então ele vem só subindo sem uma grande correção ter ocorrido, tá? A maior correção que ele teve até então, neste momento, foi de 15%, tá? Então ele tem ainda a tendência de necessitar de uma correção um pouco maior. Que tipo de correção? Uma correção aí de 30% ou mais, 30%, 40%, antes de uma continuação de movimento de alta, para repetir aquele movimento que ele vinha fazendo em 2017, com aquela alta exponencial, tá? Então ele tinha momentos de correção de 30% e às vezes até de 40%, ó, antes de um movimento de continuação de alta, tá? Então a gente ainda nesse ano não chegou a ter esse nível de correção. Então onde poderia acontecer, e eu vou marcar aqui os alvos, para a recompra de bitcoins em caso de uma correção, uma retração, tá? Vamos marcar aqui exatamente onde eu acredito que poderia corrigir. Neste momento, ele está testando uma resistência antiga para se tornar um suporte, tá? A gente perdeu esse suporte há poucos dias atrás, acho que foi dia 30 de junho de 2019, ele caiu abaixo dessa correção, ele corrigiu no valor e na retração de Fibonacci de 9.911 dólares, 9.600 dólares ele chegou a bater, tá? Então ele chegou a tocar aqui o preço, ele tocou aqui e voltou a subir. E isso é interessante para a gente, tá? Entender que ele sim pode ter um rompimento ainda esta noite, às 9 horas da noite de domingo, tá? Provavelmente esse vídeo vai pro ar amanhã, mas saibam que eu fiz ele às 7 horas da noite de domingo. E também nós tivemos, e a gente acreditava ainda que ele poderia ter uma retração, pelo menos aí até os 8.500 dólares, tá? Entre 8.500 dólares e 7.000 dólares. Então, na minha opinião, ele pode cair um pouco mais e corrigir mais antes de continuação de um movimento de alta. E isso seria muito saudável para o mercado de Bitcoin. Seria extremamente saudável ele ter uma correção maior. Não pode. E aí, ele cria o cara. Mas, Augusto, e se ele não corrigir, o que vai acontecer? Então, é exatamente isso que a gente tem que falar agora. Talvez ele não corrija neste momento, tá? Ele está num triângulo de indefinição do mercado, que é um triângulo que já se repetiu várias vezes este ano, tá? Então é um triângulo simétrico, que o preço ele fica oscilando dentro dessa faixa, até ele perceber a resistência, sentir essa resistência que está em 11.433 dólares. E ele vai tomar uma decisão, tá? Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a uns 12 dias, 20 dias, pode acontecer a qualquer momento, tá? Porque ele está, por enquanto, oscilando dentro desse triângulo simétrico de indecisão. E triângulo simétrico de indecisão, o que é? Se ele consegue romper essa que seja a principal resistência para a continuação do movimento de alta para buscar os 20.000 dólares e não conseguir fraquejar, ele vai começar a correção. Aí o primeiro alvo de correção seria 9.800 ou 9.500 dólares. Nessa faixa de 9.500 e 9.800 dólares seria interessante recompra de bitcoins. Então esse alvo aqui permanece interessante. O principal alvo, melhor alvo de todos, 8.500 dólares, tá? Porque tem um gap nos contratos futuros do Bitcoin do final de semana passado. E nós temos o principal alvo, que seria o alvo menos arriscado, tá? E seria o alvo mais interessante, 7.500 dólares, que eu acho que é muito difícil o Bitcoin chegar nessa faixa
neste momento. Mas eu acredito que ele poderia tocar sim os 9.600 dólares e tentar buscar os 8.500 dólares antes do movimento de alta. Isso seria o natural, certo? Porém, se ele não romper, até onde ele pode ir, tá? Em caso ele aconteça esse rompimento esse final de semana, podendo ser hoje, amanhã ou até quinta-feira e sexta-feira, que são os dias que o Bitcoin tem um histórico de movimentação mais forte, aí eu apostaria depois que ele completasse o ciclo de lateralização de zona de acumulação para a continuação de movimento de alta. O que é isso, Augusto? Para quem não sabe, o ativo, quando ele está em uma tendência altista, ele tem algumas zonas de acumulação, de lateralização para a continuação de um movimento de alta. E eu acredito que isso está acontecendo com o Bitcoin neste momento, tá? Ele está tentando criar uma zona de acumulação para ver aonde o mercado vai. E quantos dias em média são os dias necessários para a gente saber no movimento de alta, pegando com base naquilo que já aconteceu com o Bitcoin recentemente. Então, desde 1º de abril deste ano, o Bitcoin começou numa tendência altista e a gente vê que tem um padrãozinho aí. Leva 27 dias mais ou menos para o mercado se definir, tomar uma determinada posição e o mercado continuar estourando para cima, tá? Então nós estamos neste momento numa zona de acumulação, tá? Nesse momento, nesse triângulo simétrico aqui, nós estamos em uma zona de acumulação. Então 27 dias foi a penúltima zona de acumulação antes de continuação de alta. Aí depois nós tivemos mais uma que foi, deixa eu ver aqui quantos dias, aqui ó, 27 dias também, tá? Então aqui também foram 27 dias, então basicamente em média leva aí um mês, tá? De zona de acumulação, lateralização no preço do ativo para a continuação do movimento que ele está neste momento, que é o movimento de alta, tá? Então isso é indiscutível. O Bitcoin ele está com tendência altista, tá? E com tendência altista, qualquer pessoa que compra Bitcoins neste momento em tendência de alta tende no futuro a lucrar bastante, tá? Ou a ter lucros porque está investindo em um ativo que constantemente está subindo, está com tendência altista. Quanto tempo de tendência altista? Na minha opinião, 2 anos. Então são 24 meses aí que eu acredito que o Bitcoin vai ficar só subindo. Claro que com alguns meses de correção, só que aquela correção de 40% e 50% ainda não ocorreu. Por isso que eu gostaria que ocorresse para a gente ficar um pouco mais tranquilo, vender nossos Bitcoins lá em cima, recomprar lá embaixo e poder lucrar mais, tá? Então, o próximo agora, tá? Então esses dois aqui foram... Esse aqui foram 26 a 27 dias, 27 dias também para o movimento de alta. E agora a gente está completando aqui, pegar aqui o primeiro canal vermelho, a gente está completando aí 12 dias, aliás 11 dias que o Bitcoin está lateralizado. Então aí, pela projeção do que aconteceu anteriormente, faltaria aí mais ou menos uma média de 15 dias para o ativo continuar sua tendência de alta. Claro que isso pode ou não se repetir, ou pode se repetir com um número inferior de dias, tá? Na minha opinião, isso pode acontecer já essa semana, porque nós estamos na beira de uma disputa de tentativa de saber qual é a posição que o Bitcoin vai continuar subindo ou vai continuar caindo durante essa semana, porque ele está já num triângulo simétrico, já vem se comprimindo e, na minha opinião, o mercado vai, de fato, sim, muito provavelmente essa semana tomar uma decisão mais potente, com um candle positivo ou um candle positivo ou um candle negativo, mostrando uma projeção aí de recompra. Se o preço do Bitcoin subir, ele vai buscar aí os 16 mil, aliás, os 14 mil e 13.500 dólares, tá? Perdão, 13.500 dólares, entre 13.500 a 14 mil dólares seria um alvo interessante para recompra. Então, 14.500 já fica um alvo interessante para a compra de Bitcoins caso ele continue subindo, tá? E ele vai tentar assim aí buscar os 16 mil dólares, 20 mil dólares consequentemente, tá? Caso ele fale de romper o triângulo simétrico para baixo, ele vai buscar então os seguintes alvos, tá? 9.600 dólares ou 9.800 dólares, 8.500 e 7.500, sendo que o mais profundo é o mais seguro e com o menor risco, ou seja, teria a chance de você conseguir comprar com o menor valor possível antes de continuação de movimento de alta, tá? E agora eu vou passar a notícia para vocês em referente ao executivo do Banco Central Europeu, que o cara clama por ação regulatória rápida para a Libra, tá? Então os caras estão se apertando de medo em relação
a essa notícia do lançamento da Libra no primeiro trimestre do ano que vem. O membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu, o BCE, disse que os reguladores financeiros devem agir rapidamente para se preparar para a política da stablecoin, a Libra. E isso aqui que já me deixa feliz de ler. O cara tá falando, nós reguladores financeiros temos que nos mover mais rapidamente do que fizemos até agora. Então, até agora estava tudo em banho-maria, o pessoal estava demorando para acordar, né? Ó, Johnny, vai almoçar, velho. Almoçar o caralho, velho. Ó, man. Sai, desgraça! Eu quero dormir, porra! Porra! Eu fiz vestibular, caralho, tô cansado de ver mais desgraça! Caralho! Vai tomar no cu! Porra! Em questão de tentar regular o mercado, claro que eles chegam ao consenso de que é impossível você conseguir regular 100% esse mercado por causa da característica de natureza do próprio Bitcoin e de outras criptomoedas, tá? Mas eu acredito que com a stablecoin do Facebook não haverá grandes problemas, uma vez que ela vai ser centralizada aí por pelo menos 100 empresas, tá? Então todos esses projetos são um alerta bastante útil para reguladores e autoridades públicas, pois nos incentiva a levantar várias questões e podem nos fazer melhorar a forma como fazemos coisas. Então, de maneira geral, a BCE aborda os ativos cripto com cautela, né? Eles sempre fazem isso com cautela, tá? E o banco também discutiu os possíveis prós e contras de moedas digitais dos bancos centrais. Então, os bancos centrais, eles têm interesse, de repente, em desenvolver suas próprias criptomoedas, né? Claro que criptomoedas totalmente centralizadas. Nós temos aí no mercado a XRP, tá? Que tem vínculo direto aí com os bancos e utiliza a blockchain, uma imitação aí do blockchain para as criptomoedas dos bancos e conseguir fazer transações entre bancos, conversões imediatas de criptomoedas através do sistema da Ripple, tá? E a gente sabe que esse tipo de moeda ela pode vir a ser forte também no futuro, caso o mercado ache e acredite que isso vai ser benéfico para todos. Mas eu acredito aí que com as criptomoedas descentralizadas, na minha opinião, o mundo vai caminhar para essa direção. E essas moedas mais centralizadas, como a do Facebook, a Libra do Facebook, entre outras, a própria XRP, elas vão facilitar a entrada de pessoas e dinheiro institucional neste mercado. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo de análise técnica. No próximo vídeo eu quero falar um pouco da Litecoin, da Cardano e da Ethereum também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.